Tudo certo aí, pessoal de casa? Aí, vocês estão... Sim, obrigado. Ó, vamos continuar. E aí, descendo, gente, com uma outra parte nossa, patologia do intestino delgado. A gente precisa lembrar que o que chega de ruim, nem tudo que está no intestino é corpo estranho. Certo? Mas o que chega no intestino como corpo estranho vem do estômago. Então, quando a gente pensa na etiologia das patologias do estômago, a maior parte delas são relacionadas a obstruções. E a maior parte das obstruções tem relação com o que o animal come. Então, aquela ideia que a gente falou de qual é a epidemiologia para os corpos estranhos estomacais, vai se aplicar aqui. Os animais que têm corpo estranho no intestino, um dia eles têm no estômago. Concorda comigo, sim ou não? Então, espera. Obviamente eu posso ter a introdução. Lembra do videozinho um giz de cera, que eu não sei como é que foi parar lá dentro, mas enfim. Mas eu tenho também alterações, tanto no estômago como intestinais, oriundas de trauma. As perfurações abdominais não são tão comuns na veterinária, mas a medicina humana é como um tiro, faca. Acontece, né? Então a gente tem acidentes automobilísticos, então a gente tem que pensar nisso. Mas, de uma forma geral, nós estamos falando de obstruções intestinais. E aí, vocês lembram quais são os fatores que vão definir conduta e necessidade de cirurgia e até em relação ao tempo para que essa cirurgia comece lá no estômago? Volume do corpo estranho. Características do corpo estranho, né? O risco de lesão mucosa. E o que mais? Tempo de obstrução. Nós vamos ter algo muito parecido no intestino. Alguns estão apresentando mais. Vai rolar alguma coisa. Voltou. Então, assim, aqui no intestino nós vamos ter uma característica um pouco, algumas coisas um pouco diferentes, mas, bom, parcial ou completa. Obstruções do estômago também podem ser parciais ou completas. E não é óbvio fazer uma construção mental que uma obstrução completa. Eu não preciso dizer, mas talvez eu tenha que dizer que uma obstrução completa é mais grave que uma parcial. A leitura de alta, média ou baixa vai ser oral ou laboral. Quanto mais oral dentro do intestino, então vamos fazer a leitura. Oral, gente, do intestino é no duodeno. Beleza? Saindo do estômago. Isso é o mais oral que tem dentro do intestino delgado. Ou dos intestinos. Aboral é lá na ampola retal. É o mais distante que tem da boca. Então, se você pensar, vamos fazer uma leitura. É comum pessoas, principalmente do sexo feminino, ficarem 2, 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro. Acontece. Mulheres têm mais prisão de ventre do que homens. Agora, ficar 4, 5 dias sem não faz muito mal a ninguém, nem desconforto, incômodo, ok. Agora, se tu ficar 5 dias com obstrução do duodeno, a chance de você morrer é imensa. Por uma série de aspectos, vamos conversar sobre isso. Então, quanto mais, Raul, por que você fala para a gente que é importante saber que uma obstrução oral é mais grave que uma oral? Porque você vai ter que intervir no animal com obstrução oral muito mais rápido do que no animal com obstrução oral. Porque o cara com obstrução oral vive 5, 7, 10 dias sem defecar. Não falei que não vai ter nada, não. Vai ter. Mas o cara não vive 10 dias, ele vive 5 dias com obstrução de duodeno, obstrução completa do duodeno. Quem vocês acham que vai ter, que terão, quem vocês acham que vai apresentar os sintomas visualmente falando mais graves? Então, aquele cara que chega feliz da vida, a mesma obstrução duodenal que aconteceu agora, a chance dele já estar há 5, 6 dias obstruído de ser do duodeno é desse tamanhozinho. Não foi nem possível porque a natureza não foi esquisita. Mas esse cara que está feliz da vida e o dono fala que tem 5, 6 dias que ele defeca, o problema está lá atrás.
não está lá em cima. Você vai focar no intestino grosso. Óbvio que eu não vou deixar de pesquisar o delgado, você não vai achar nada grosso. E o tipo de obstrução. Aí entra alguns critérios. Nós vamos conversar. Eu tenho obstruções que são basicamente o comprometimento do trânsito intestinal. E eu tenho obstruções que, além de comprometer o trânsito, comprometem a irrigação. Aí é merda. Então, vê se vocês olham essa imagem e concordam com ela. Se não concordar, fala assim, eu não concordo por isso. E lê aqui, ó, qual palavra aqui? Tendência. O português, tendência fala com certeza? Tendência é normalmente, né? Vai. Não, vai. Fala aí. Faz sentido um animal que tem uma obstrução oral ser mais grave do animal que tem uma obstrução aboral? Um animal que tem obstrução completa é mais grave do animal que tem obstrução parcial. E o animal que tem simplesmente a interrupção do trânsito intestinal é menos grave do que um animal que tem, além do comprometimento do trânsito, a isquemia do órgão. E se ele tiver uma obstrução proximal complexa? Se ele tiver proximal complexo cerebrante, ele está morrendo. Entendeu? Então, isso aqui, ó, esse cara ele precisa ser tratado diferente deste cara. Este cara aqui, pode ser que você dê para ele uma lactulona. E ele consiga, que às vezes pode ser só fezes para trás. Faz um enema, esse cara aqui, você faz um enema e vida que segue, você precisa, às vezes você precisa de bisturi. Esse cara aqui, pode ser que o bisturi não resolva. Pode ser que está fadado à morte, dependendo da construção clínica. Então, a tomada de decisão passa por saber isso tudo. O bisturi vai ser o bisturi. Deixa eu falar. Então vamos lá. Aquilo que eu falei no estômago. Cães têm uma tendência maior a ter corpos estranhos que felinos, tirando o corpo estranho linear, que é um hábito muito grande de felinos brincar com essas coisas. Animais jovens têm uma tendência maior que animais velhos. Mas os animais velhos permanecem naquele hábito de fazer o que puder. O que é desconto sobre a ótica da ingestão? Se você pegar, por exemplo, as neoplasias, são mais comuns em animais velhos. Então, quando eu falo essa epidemiologia, é sobre o aspecto da ingestão do corpo estranho. Beleza? Tipos, então, vamos falar sobre as obstruções mecânicas simples. Eu tenho 3 possibilidades. Nesta obstrução, o que está comprometido é o trânsito intestinal. A primeira opção delas é a obstrução intraluminal. Eu tenho alguma coisa que dá luz no órgão. É o tal do corpo estranho, o chikungunya, alguma coisa. O diâmetro, normalmente, o diâmetro esofágico maior permite a ingestão de coisas com um diâmetro até maior que o da alça intestinal, e isso gera mel. Então, ó, eu tenho trocentos exemplos. Ó, você quer que escape guerra. O cara engoliu um brinco. Esse cara aqui, ó, o potencial de lesão dele, esse brinco não causa obstrução, mas causa lesão. Esse cara aqui não causa lesão mecânica, difícil de causar. A consequência dele, eu vou mostrar para vocês, pode causar, mas a presença dele em si, ele bastante difícil. Mas ele tem o potencial de obstruir completamente uma alça. E aí eu já vou ter outras um pouco maior. Esse cara aqui, ó, provavelmente o cara que engoliu esse brinco dificilmente engoliu. Porque o vômito tem a ver com a obstrução. Mas esse cara aqui, eu não tenho coragem de esperar nenhum dia. Assim, isso não é uma emergência. Faz exames de amanhã, porque a chance de a qualquer momento esse troço aqui ir lá e perfurar uma alça e fazer uma guerra acontecer. Então, esse cara aqui me preocupa mais do que esse cara aqui. Porque a consequência da presença desse cara aqui é muito mais facilmente corrigida do que a consequência desse cara cutucando vários lugares. Aí você não sabe onde furou,
Você não sabe aonde está o orifício, como é que você aborda? Eu tenho um tutor de um gato que eu atendo no hospital, chamado Antônio. Ele teve uma lesão, um acidente de carro no ser humano, não foi o gato dele não. Ele teve um trauma abdominal num acidente e ficou 6 meses, tem muitos anos, ele ficou 6 meses com a perfuração do intestino e a água. Estou vendendo peixe do jeito que eu comprei, tá? Se é mentira ou não sei. Mas ele ficou 6 meses e ele deu umas cicatrizes estranhas no abdômen, assim. Abriram ele várias vezes com a cicatriz que ele tem no abdômen, não é bonito não. E ele falou, acho que não tem muito. Ficou 6 meses com a perfuração no intestino e ninguém achava onde estava. Abria ele, procurava, vai aqui, quando via, não era. E ele tinha visto no abdômen. Isso há muitos anos, obviamente hoje isso. Teve um caso que eu vi na zona, que é aquele caso de emergência, o cara tinha uma certa de escova de limpar a churrasqueira. Porque a gente de metal. Então, por isso, porque a gente limpa a churrasqueira, fez churrasco. entendi, na cara. Aí você começou a passar mal um dia em casa, você vê, na hora que foi ver essa série, perfurou, você sai perfurando tanto de alças. Ué. E aí, ele chega em casa, quase. Eu imagino você tá. Deve nem enfiar uma mão naquele pedaço de carne, era um certo pequeno, assim. Às vezes não tá. Tchau, filho. Você tá bêbado? Nem mastiga bêbado, não. Era nos Igual Estados a Unidos, minha sabe avó. aquela churrasqueira dos Estados Unidos? Sim. Era aquela churrasqueira dos Estados Unidos, eles. Você nem mastiga não, filho. Você tem mastigado 20 vezes, ninguém faz isso não. Ninguém fica 20 vezes mastigando. Se você mastiga, você tá bêbado, mastiga. Fazer churrasco lá. Eu faço muito nos Estados Unidos. Aí era de. Aí a moça até no vídeo a foto da escola de carro. Ela era a série, ela não tinha tal. Tipo um livro, sei lá, tipo mais flexível, assim, só que era engraçado. O cara não tem nada. Outra possibilidade de obstrução é incomum em filhote, as verminoses, né? O pessoal vai para uma carbono mais tarde. Acontece. Então, assim, gente, tem N possibilidades de obstrução intraluminal. Ok? Bom, eu posso ter uma obstrução intramural. Olha aquele brinco que eu falei com vocês, perfurando só a mucosa e a muscular, não passando para a serosa, levando bactéria lá para a região da parede do órgão, fazendo um abscesso e esse abscesso distendendo e comprimindo a luz do órgão. Ou uma neoplasia intestinal intraluminal crescendo e comprometendo da mesma forma o trânsito. No raio-x é difícil ver. Lá no raio-x eu vejo um pouco estranho no intraluminal, se ele for radiopaco. Uma neoplasia você não vê. Então você pega um paciente que está com sintoma de obstrução. Mas como eu passava, Eu ia falar. Você pega um paciente com sintomas de obstrução, você jura que é obstrução, faz um raio-x simples e não acha nada. E aí? Se você fizer um contrastado, o que você vai ver? Você vai ver o estreitamento da coluna do contraste. Ok, mas é uma opção também. Então, olha aqui, ó, isso aqui foi uma enterotomia que foi feita, uma enteroanastomose, uma enterectomia com enteroanastomose. Olha o abscesso. Isso aqui não é luz do intestino, não. Isso aqui é dentro do abscesso. Ok? Olha o adenocarcinoma também, gerando o mesmo comprometimento. O animal vai ter a mesma sintomatologia clínica. Óbvio que esse tumor traz outras coisas, mas o trânsito intestinal aqui está comprometido. E Ali é a parte. O primeiro ali é a parte. o primeiro isso aqui? É. Isso aqui é o segmento que tirou. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o abscesso. Isso aqui é aberto. Isso aqui é a parte de dentro da cápsula. E a última obstrução que tem é a extraluminal. Às vezes eu tenho alguma coisa fora do intestino crescendo. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em animais com neoplasia prostática, com hiperplasia prostática, sei lá, a próstata grande demais comprimindo a polo retal. Ou felino, eu falei com vocês, às vezes o tutor descobre que o gato está obstruído porque ele está defecando. Porque o intestino distende, a bexiga distende demais e comprime o intestino.
Ou às vezes esse cara tem um tumor em outro órgão, no baço. Eu atendi, um dos primeiros casos que eu atendi aqui foi um linfoma multicêntrico. Os linfonodos abdominais do cachorro estavam do tamanho de um limão grande. E tinha região que esse linfonodo estava comprimindo o intestino. E esse animal tinha sintomas de obstrução também. Raul, clinicamente esse animal vai se apresentar da mesma forma? Claro, gente, se você tem um tumor em estado avançado, pode ser que esse animal tenha outros comprometimentos. Mas de uma forma geral, sobre o trato digestório, sobre a lógica do trato digestório, uma obstrução mecânica simples, intraluminal, intramural ou extraluminal, vai apresentar a mesma sintomatologia, dependendo se comprometer completamente, dependendo da altura, da posição dentro do canal digestório. Então, na prática, não dá muito para distinguir, não. Óbvio que se for, como eu falei com vocês, se for um tumor, dependendo do estado que esse tumor, esse animal tiver, pode ser que o estado clínico da neoplasia, pode ser que ele vá apresentar outras coisas. Aí, né, mas sobre a ótica do trato digestório, não tem como fazer distinção. Difícil. A menos que na anamnese o cara fala que viu o bulino, aí eu falo. Bom, olha aí, ó, excesso de mesentério, linfonodos mesentérios reativos, ó. Eles crescem, comprime o intestino e isso é abscesso de linfonodo mesentério. Mas você pega linfomas que você tem esses linfonodos todos aumentados e muito aumentados, esses caras comprimem o intestino e aí a sintomatologia é de uma obstrução. Não tem fundamento federal. Não dá para você fazer incisão cirúrgica do linfonodo porque, cara, se pensar que a radioterapia para não dar um tratamento concentrado, como é que você faz a radioterapia para um linfonodo, para um tumor que vai estar conectado a todas as regiões linfáticas do corpo? Rádio é uma onda de rádio direcionada e quebra o tumor. Você tem um tumor aqui. Aí você pega, por exemplo, um linfoma que é um próximo difícil. A menos que sim, se tiver estadiamento. Não faz sentido, né? Porque o linfoma ainda está em outro lugar. Bom, fisiopatologia. Ó, presta atenção. Não, gente. Não vai ser na vida. Mas na prova vai cair também, né? Ó, a severidade, a gravidade e óbvio, a sobrevivência do animal vai depender do quê? Primeiro, qual região foi destruída? De novo, se for laboral perto do, dificilmente ele morre. Eu não estou falando se for um tumor. Aí não é obstrução para matar ele, é um tumor, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a região destruída é um problema. Quanto mais oral, mais grave, maior a chance de o animal morrer. Tipo de obstrução. Quando eu falo tipo, envolve completa ou parcial, ok? E se é mecânica simples, ou estrangulante, a gente já viu daqui a pouco. Foi aquilo que a Amanda comentou. Uma obstrução completamente completa, oral e estrangulante, é o pior cenário possível. Esse é o potencial de matar o animal imenso. Prejuízo circulatório. O que vai matar um animal obstruído? Primeiro, aí nós estamos falando daquele cara grave, hein? Aquela obstrução mais engraçada do mundo. O animal começa a vomitar pela obstrução. E aí ele vai entrando em desidratação e desequilíbrio ácido básico e desequilíbrio eletrolítico. Começa a ter um prejuízo de função do sistema. Além disso, o prejuízo do intestino, falei no caso mais desgraçado, a morte ou o comprometimento da célula do intestino acaba com a ideia da contenção da flora microbiológica do trato, a translocação bacteriana. Esse animal começa a desenvolver bacteria, hipoxemia, choque hematotóxico, choque séptico, morre. E esse intestino começa a morrer e começa a ter prejuízo. A lesão tecidual começa a gerar quadros hemorrágicos. Então, esta hemorragia que ele tem
agrava ainda mais a hipovolemia que ele desenvolve. Então, aos prejuízos circulatórios assim. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Concordo que isso que eu falei depende do tipo de discussão? Se não for completa, não vai acontecer isso. Se não for estrangulante, difícil acontecer isso. Difícil, não foi impossível. Gravou aí, pessoal? Difícil, não impossível. Olha essa imagem aqui, ó. Olha isso aqui. Presta atenção. Aqui está da mesma forma que lá na torção vulvogástrica, aqui não está fazendo clinicamente. O que a gente fazia lá no vulvo, que é passar a sonda para tentar esvaziar e diminuir. Mas vamos lá. Imagine que o paciente, aquele pacientezinho manda da bolinha da chupeta. Você mandou para ele. O bichinho engoliu uma bola e essa bolinha comprometeu completamente o trânsito intestinal. Você tem uma obstrução mecânica simples, intraluminal, certo? Sim ou não? Obstrução mecânica simples, intraluminal. Tá bom. Obstruiu completamente, não passa nada, não volta nada. Ou melhor, aqui, ó, daqui para cá é a boral. Beleza? O trânsito intestinal pega o conteúdo daqui e já para. Beleza. Então, parou aqui, para tudo. Tudo que está oral vai ficar oral. Tudo que está oral vai para oral. Então, a oral eu não tenho limitação, eu não tenho prejuízo, eu não tenho comprometimento. O que tiver para oral, ou vai sair, ou vai continuar se pegando um código, por exemplo, ele tem uma compactação, mas ele defere um pouquinho, às vezes é o que tinha para trás. E depois acabou, se a obstrução estiver lá. Aí, olha aí, ó. Todo mundo concorda que o material que está lá dentro, preso, vai fermentar. E eu tenho um prejuízo importante de. Por isso que na torção de dilatação vulvogástrica, dilatação vulvogástrica é mais grave ainda, porque o cardio, se estiver comprometido, aí é merda. Porque esse cara aqui ainda pode voltar alguma coisa oral. Cachorro. Tá? Por isso que não é tão grave. O cachorro fica 2, 3, 4 dias obstruídos, dependendo do ponto. Obviamente, dependendo do ponto, sem morrer. O cachorro fica 4 dias torcido, dilatado, torcido de estômago, sem morrer, com certeza. Então, aumenta o número de bactérias, vai aumentar a distensão do gás, concorda? Se aumenta a distensão do gás, gente, vocês estão vendo aí, cara? Se aumenta a distensão do gás, melhor, se aumenta o volume de gás, começa a destender. Se começa a destender, começam os problemas. Vamos primeiro, olha isso aqui. Os vasos sanguíneos que estão aqui no intestino, eles começam a ser comprimidos pelo próprio órgão que vai distendendo. Vocês entenderam essa ideia? Imagina um vaso na parede do estômago do intestino. Imagina esse órgão distendendo. Vocês concordam que à medida que a parede vai distendendo, ela vai apertando e comprometendo a irrigação do órgão. Então, na medida que eu tenho esse comprometimento circulatório na parede, antes de comprometer a parede, obviamente, quem sofre primeiro são as células da mucosa, porque elas vão se distendendo e vão sendo lesionadas. Lembram lá sendo a aula de diarreia secretória, que acontece em função da lesão da mucosa do intestino? No caso lá das doenças infecciosas, pela toxina bacteriana, pela proliferação viral lá no parto, sei lá. Aqui é mecânica a lesão, com distensão e histeria. Na medida que essa parede vai morrendo, por que ela vai morrendo? Porque distendeu. Por que distendeu? Obstruiu. Obstruiu, bactéria parada, mais gás, não sai tanto, distende, eu começo a ter prejuízo físico na célula. E aí, gente, eu preciso que essa célula viável segure água no corpo. Faça um balanço entre o que eu vou liberar e o que eu vou absorver. À medida que essa lesão acontece, ela não só para de reter líquido, mas ela começa também a perder líquido para o intestino. Por isso que um cavalo obstruído tem refluxo, um cachorro vomita, porque a água vai sendo liberada em função da lesão da mucosa do intestino.
Então, isso aqui é suficiente para gerar um quadro de desidratação, né? Não só desidratação, como desequilíbrio ácido-básico e como desequilíbrio eletrolítico. Este animal aqui que vomita acaba desenvolvendo um quadro de alcalose, sim? Sim ou não? Beleza. Esse animal começa a ter dor abdominal, e a dor abdominal muitas vezes oportuniza o desenvolvimento da aerofagia. Essa aerofagia aumenta ainda o volume de gás no intestino. Então, olha só como a presença do corpo estranho interfere. Diminui o trânsito, crescimento bacteriano, produção de gás, distensão do intestino, lesão da mucosa, perda de líquido e eletrólitos no intestino. Aí você dá vamos hidratar, vamos dar água para o bicho. A água para ser absorvida precisa da mucosa de água. Eu tenho lesão de células da mucosa do intestino. Óbvio, nós estamos falando de impacto desgraçado. É um segmento que nós estamos falando. Por isso que quanto mais oral, mais grave. Se você pegar esse troço lá no rio, lá na porção final do intestino delgado, ele já tem uma área imensa de absorção de nutrientes, de absorção de água, por isso os sintomas vão ser mais brancos. Esse cara perde água e eletrólito, esse cara vomita, esse cara tem refluxo, essa parede que vai se distendendo, vai tendo congestão, o edema vai acontecendo na parede, a viabilidade e a quebra da barreira da proteção, e aí translocação. Óbvio que é uma cascata, não há comprometimento do órgão antes de eu ter, por exemplo, perda de líquido no abdômen, de acúmulo de gás, todo o processo. O que eu preciso fazer na cirurgia? Tirar o obstáculo. Do mesmo jeito que lá no vulva, isso aqui é o aumento, tudo que a gente vê aqui é em função do aumento da pressão dentro do órgão. Por que aumenta a pressão dentro do intestino? Porque o gás produzido pelas bactérias não sai na velocidade que deve sair. Produz muito mais do que sai. E aí compromete a fertilidade. Raul, entendi. Entendi não, mentira. Não entendi bosta nenhuma. Eu vou chegar em casa e estudar para a prova, porque eu tenho que estudar isso para tirar total. Por que é que eu tenho que saber isso? Me diga uma situação prática que eu não vou ser professor. Então eu não vou ter que receber para falar isso primeiro. Eu tenho que agir. E dá uma situação prática em que eu preciso saber disso. Para que eu preciso saber de tudo isso que eu falei? É assim. Para saber na clínica como é que eu vou tratar. Para que eu preciso saber o que acontece caudal para estabilizar o animal? É oral ou oral? O que eu tenho que saber? Eu falei para vocês, a moral está de boa, a oral não merda. Por que eu preciso saber disso? Na clínica você vai ver o animal desidratado? Clinicamente você vai ver o animal desidratado? Você vai lá, desidratação, você está vendo. Você vai ver esse animal Para saber o que achar da cirurgia. para saber o que é? Vai ser esperar a cirurgia, planejamento cirúrgico. Planejamento cirúrgico. Discorra sobre, você que gosta dessas palavras grandes. Quando você sabe o quadro, Tá. Alguém de casa quer responder? Tem alguém aí? A gente só está na carinha aí, fingindo que. Acho que já ainda aí, já ainda aí. Tô falando? Aí, ó, falei. Mas enfim. Guarda essa pergunta. Por que é que eu tenho que saber na prática? Eu não vou dar aula para ninguém, eu só vou trabalhar. Por que eu tenho que saber disso? Porque sim, tem uma explicação melhor do que sim, mas vamos lá. Sintoma clínico. O que esse animal vai ter de sintoma clínico? Não sei, quer dizer, até sei, mas depende. A obstrução é aonde? Que tipo de obstrução? Um animal que não tem prejuízo circulatório, ele não tem melena. Entenderam o que eu falei? O animal que não tem comprometimento importante da víscera, ele não tem melena. Aquele carinha lá, com aquele brinco, cara, difícil uma lesão no estômago, no intestino, gerar um furinho pequenininho, não vai gerar hemorragia grave. O grave de uma perfuração no intestino é
é bactéria, é contaminação, é componente, que faz aquelas hemorragias sinistras lá, é morte maciça de ser querido. Mas ó, dependendo do local, quanto mais oral, mais volume o animal apresenta, mais desidratação ele dá. Então vamos lá, olha o que eu vou falar. É um tipo de raciocínio que eu não consigo colocar na cabeça dos outros. São raciocínios que você tem que ter para a vida. Olha a pergunta. Deixa eu fechar aqui. Vai, eu faço. Olha só, a pergunta que eu quero fazer é: chegou um animal para você. Raul, por que eu tenho que saber que a localização vai variar o sintoma? Para quê? Por que vocês enxergam que é importante saber? Sim, mas assim, entendem que sabendo por que a localização muda o sintoma, eu consigo olhar para diferentes animais e pensar, sugerir que este animal a obstrução é oral e este é oral. Se chega um animal podre na carniça, de ruim, desidratado até a alma, qual é a chance dele ter uma obstrução laboral? Baixa, gostei da palavra, baixíssima. Chega um animal podre na desidratação, a chance da obstrução ser laboral lá perto é muito, muito baixa. A menos que o tutor diga assim, tem 30 dias que não defende. Talvez alguma coisa de ruim vai acontecer mesmo. Em 30 dias ela vai dar ruim mesmo. Agora, tem 4 ou 5 dias que está ruim, bicho, não está lá no intestino grosso. Ah, pode ser um tumor ou enjoado. Nós estamos falando de obstrução mecânica simples. Por isso que eu preciso saber o que define ou o que os sintomas me sugerem. Não é só eu parar. Os sintomas. Tem que raciocinar. Um bicho que tem uma obstrução de 3 dias, pode ser que ele chegue para você ótimo. Mas ele só vai chegar ótimo em 3 dias de obstrução se a obstrução não for estrangulante. Porque se eu estiver comprometendo completamente a viabilidade, a gente vai falar sobre estrangulante, com 3 dias está porra de boa. Gravidade e obstrução. Se o animal chegar para você tranquilão, a obstrução dele pode. Vamos lá, é possível o animal ter uma obstrução completa de duodeno e chegar para você feliz da vida? É sim. Não. Só se for assim. Exatamente. Acabou de engolir. Acabou não, porque ele não vai dar tempo de passar pelo estômago. Mas engoliu tem 1h30. Aí você faz o treino para ele parar no duodeno. Bicho, esse bicho não vai ter nada clinicamente. Talvez um desconforto, uma dorzinha, talvez. Então, quando a gente coloca isso aqui para vocês, vira um tanto de possibilidades que a gente traz só. É muito, gente, é muito mais complicado do que vocês imaginam. Só que quando a gente entende o processo, fica muito mais fácil do que a gente imagina. Só que você não pode dar bobeira, não. É possível, né? Enfim. Essa gravidade da obstrução vai entrar tudo, né? Duração, localização. Gravidade da obstrução, não, quando eu falo gravidade da obstrução, desculpa, em relação a ser mecânica simples ou estrangulante e completa ou parcial. Como que eu vou saber isso? Tipo, olhando os sintomas, fazendo sangue. Gente, tá, seja em casa aí, tá? Deus falou para mim assim, como é que eu vou saber isso vendo os sintomas? Jovem, você entendeu que eu construí um quadro clínico com você? Que se o dono falar, você só vai descobrir quando é o bicho engoliu uma bolinha de ping-pong. Sei lá, com a graça de Deus, o pinche engoliu uma bolinha de ping-pong e passou. Era um bicho? Não. Achei que era Enfim, era um cachorro que engoliu alguma coisa recente. Se o tutor viu, dê graças a Deus, porque aí você viu, você tem certeza? Viu, então eu vou lavar este animal de exame. Raio-x simples, não viu nada, raio-x contrastado, não viu nada, ultrassom, você está dizendo para mim que viu. Agora, se o cara chegar e falar assim, está estranho, estranho, não sei, está mais quietinho, você vai palpar. Palpação do duodeno, quem tem sensibilidade difícil, se não for um trem grande, uma bolinha que deve você sentir, se não for uma pessoa, sente a habilidade, agora, não tem o que fazer não, Vai fazer isso aqui, mano.
Aí eu dependo, por exemplo, você é meu cliente, seu tutor. Você chega pra mim e fala, meu cachorro tá estranho. Cara, meu cachorro tá estranho, brother, meu cachorro tá estranho, pode ser um caminhão de coisa. Um caminhão de coisa. Você sabe, você tem uma clínica. A coisa que você sintoma inicial, que merda é? Prostração. Aí eu dependo muito de um veterinário ter uma sensibilidade de pensar em um monte de coisa que pode ser. Obviamente ela é vacinada. Você vê a idade do bicho, é um filhotinho, você começa. É vacinado? Como é que é o protocolo? Como é que está isso? Você vai pegar, por isso que a parte epidemiológica de caracterização da doença é importante. Você bate o olho no indivíduo, tem hora que a única coisa que você se baseia para pensar em prováveis diagnósticos é que é um filhote. É que é um animal de uma raça que tem algumas doenças que são características dela. Porque tirando isso, aí eu falo pro seu cabelo, ó, esse cachorro seu está apresentando isso. Ele tem hábito de comer alguma coisa, comer as coisas, roer os trem, porque às vezes você não fala, você nem se atina. Se não o tutor, se você viu, você fala, se você não viu, você fala, ó, eu não vi ele comer nada não, mas ele come tudo que passa pela frente dele. Aí você tem que contar com a sorte de na palpação e ter dor. Mas ele só vai ter dor se tiver inflamação, se tiver uma distensão importante. Mas só vai ter uma distensão importante se já estiver acumulando. Então, é difícil, corpo estranho, não é fácil achar. Ou ele é um troço que já chegou para você no cenário muito desfavorável, quer dizer, com sintomas tardios, caracterizadamente marcados, ou eu dependo da sensibilidade do veterinário, do feeling dele para o problema, da visão e da proximidade do corpo animal para trazer informação para você. E se não, ou do veterinário que sai medindo exame de tudo, e numa dessa, tudo holograma, e numa dessa ele tem sua informação que foi uma chata, cagada. Ó, está operando agora no hospital, neste momento está operando no hospital com um corpo estranho. Ah, eu abri aqui, peraí, vou mostrar para vocês aí. Ih, pessoal de casa vai ficar vendo mensagem, não é olhando aí não, pessoas curiosas. Quem que me mandou? Hospital? Não. Caraca, quem é que te liga? Não, tô ocupado, gente. Caraca, quem que fez esse negócio, gente? Gabriel. Achei. Olha isso aqui. Olha aí. O que esse animal tem? Ele está sendo operado no hospital agora. Mas ele está delimitado ali. Calma aí, calabresa, cuidado, mas vamos lá. Obviamente a imagem do seu casamento existe um troço aqui, né? Se você olhar aqui, ó, tem uma distensão. Cara, me chamou a atenção. Quando eles me mandaram essa imagem, a primeira coisa que eu vi foi: caraca, esse cachorro engoliu um ovo. Eu falei, a mesma coisa. Obviamente você vai passar o olho e aí você vê esse troço aqui, ó. Você vê esse corpo estranho aqui. Sei lá, uma serra de escova de churrasco, não sei. Mas aqui, esse paciente tem dor abdominal. Aí você vai lá, às vezes, a única coisa que essa cadela tinha externamente é que ela estava mais prostrada. A doutora falou: ó, gente, esse cachorro está esquisito. Foi palpar o abdômen dela, sentiu dor na palpação. Vamos seguir o protocolo, raio-x, bateu, tá ali. Obviamente, quem está operando, Gabriel, vai inspecionar todo o intestino. Pode ser que isso aqui seja. Deixa eu ver se tem outra imagem. Aqui, ó. O que está me chamando a atenção? Olha só. Olha o tanto de fezes aqui, ó. As fezes aqui, ó. Tá vendo? Só que é um troço aqui. Não, aqui é gás, mano. Aquilo ali é só gás. Não tem nada que ele faz no parque. Não tem nada mais do parque, não, galera. Tem Tem não, sim.
ficou mais do que é. Pode ser, lembra? Radiopacidade semelhante a som. Então tá aí, ó. Esse cachorro depois de dia era para passar pela dolorosa, não tinha mais nada. Esse corpo estranho faz vômito. Talvez daqui a pouco vai começar, se tiver aquele furor na alça, como vai gerar um permanente. Sei lá que peste é isso. Grande cabelo. Então assim, é importante, e às vezes é difícil, né? Infelizmente. Bom, normalmente o animal tem vômito, obviamente não são todos, esse cachorro não vomita. Vai vomitar, se vai peritonite, mas se não tivesse, só o corpinho estranho ali, parado na luz do intestino, não dá nada. Anorexia, depressão, prostração, desidratação, tudo vai depender do quão obstruído está, do quão dilatado é o cocô, como dilatação vai acontecer, lesão de glucosa para perder mais água, para vomitar mais. Sensibilidade à dolorosa palpação, olha aqui, não é todo animal, né? Todo veterinário, aquele corpo estranho, não dá para palpar. Mas uma bolinha dá. Um animal que tem um abdômen que permite a palpação, um animal com um abdômen mais fininho, tipo um gato, um cachorrinho pequeno, você pega um pitbull, tem aquela musculatura volumosa, difícil, contrai o abdômen, acabou, você não pega mais nada. Vocês estão enxergando o raio-x, a bolinha? Olha o 3 aqui, ó. Né? Às vezes, o diagnóstico da anamnese, né, a resenha, a caracterização daquele indivíduo como um animal exposto ao risco em função desse filhote. Pensando em corpo estranho, né? Ó, a imagem não está legal, mas o corpo estranho está aqui. Faço-lhes uma pergunta-lhes. Olha o seguinte, quem está mais crânio, quem está mais oral? A bolinha. Oral é mesmo sintoma de sintoma não. Oral a gente se refere a algo mais cranial e a oral a gente se refere a algo mais caudal, ok? Quem está mais oral? A bolinha ou o gás? Lembrando, o oral é crânio para frente e a oral para trás. Quem está para frente e a bolinha para frente? Tem que ser o gás o quê? O gás está mais oral do que o gás está oral, mesmo que nesta imagem pareça que está oral. A ideia é só, se eu pegar a Daisy, colocar uma câmera na mão de Daisy e enfiar ela na boca do cachorro, ela vai chegar primeiro no gás e depois na bolinha, seguindo o trato. Beleza? Endoscopia com Daisy, não é uma dor própria na testa. Eu falo isso com gente, tá? Beleza? Olha, ó, a bolinha. Se tiver um aspecto rádio ou certo, rádio opaco, legal. Olha o raio-x contrastado, para o corpo estranho, rádio lucente. A coluna é chamada raio-x em trânsito intestinal. Você dá o contraste, o bicho bebe, você vai fazer radiografias seriadas de 10, 15 minutos de intervalo. E aí você vai observando. A coluna de contraste sai do estômago, vai passando, tudo parou aqui. O ponto de obstrução está aqui. Dá para ver que ela está aí, né? Assim, mas tem uma radiolicente, se você olhar aqui, eu não sei se é porque passou um fletinho de contraste, mas eu não sei se isso está assim, porque o contraste passou um pouquinho, ou se daria para ver de qualquer forma. Mas enfim, tá aí. Ultrassom é bom? Sim, não justifica. Limitado, por quê? Às vezes pode ter gás. Vai ter gás sempre? Quando que vai ter mais? Quando é que tipo de obstrução que vai fazer o maior volume de gás? As completas. Então você pega o bicho, está lá, está óbvio que se o animal tiver com muita dor abdominal, pode ser que ele faça aerofagia. Então, gás não é patognomar, então tá, beleza. Se tiver gás é completo, se não tiver, não é. Eu falei isso. É isso. Mas se tiver gás, o ultrassom é limitado. Principalmente porque
executor independente do raio-x, não. Tudo bem que o cara tem que saber minimamente a técnica do raio-x, não bateu, você vai ver. Ultrassom não, a pessoa tem que conseguir fazer um corte direitinho, virar, ultrassom mais complicado. Feito o diagnóstico, obstrução mecânica simples, hein, gente? Estranho. Cirurgia. Na verdade, é cirurgia ou não? O que vai definir por que eu preciso saber que lá no corpo estranho estomacal 3 coisas vão influenciar: tempo, volume e tipo. Porque na hora de eu dizer se eu vou cortar o bicho, se eu vou deixar pegar no chão, no vaso, no corpo estranho, eu preciso avaliar isso. Aqui no intestino é a mesma coisa. Se o corpo estranho tiver um aspecto, um volume pequeno e sem potencial de lesão, brinca pequeno, mas aquele coisinha branquinha ali, fininho, o volume dele é pequeno, mas o potencial de lesão é imenso. Isso vocês viram que está bem avançado no intestino. Se já não vem lesionando para trás, nós não estamos sabendo. Bom, se for um corpo estranho sem potencial de lesão, com potencial de passagem, é observar. Uma bolinha de gude no cachorro de 50 quilos, bicho rápido, não serve de merda. Mas se for a bolinha de gude não pinche. E se for a mesma bolinha de gude no pinche? Tadeu, eu vou dizer para você que eu vou tentar também. Eu vou tentar também. O que eu vou dizer para o doutor? Eu vou dizer assim, cara, eu preciso que, obviamente, é uma escolha. Eu preciso que o doutor fale para mim, eu estou disposto a bancar isso. Não é dizer para o doutor, o que você acha que eu faço? Eu opero ou eu faço? Não bota na mão do dono, não, porque isso não tira sua culpa em nada. Porque se o dono escolher e você fizer e der errado, você não cai na besteira de chegar nesse leme e falar, mas foi ele que decidiu. O veterinário é quem? Toda a decisão dele é: eu vou pagar por isso, eu concordo com isso ou não? Não concordo, não vou pagar. Bom, está com ferro. Entendeu? Então, assim, uma bolinha de gude no pinche, cara, olha assim, se for um pinche de meio quilo, ainda vale. Mas tem uns pinches de 2, 3 quilos, cara, eu juro que você vai tentar, mas eu ia tentar só que condição. Jovem, você vê que hoje de manhã você vai voltar à tarde, nós vamos fazer um raio-x à tarde. Ah, no raio-x simples não dá, tá bom, eu vou contrastar. Você vai voltar à tarde, porque eu quero ver. Passou, engoliu, passou no pilório, beleza, avança, duodeno, aí tem a prévia do duodeno jejunal. Passou, jejum. Passou do pilório. Passou da prévia do duodeno jejunal, o próximo é a válvula iliocentricóide. Se passar, e a minha preocupação maior é nessa região iliocentricóide, se passar dali, vai. Então, com 24 horas, 36 no máximo, isso tem que ter passado e estar no processo já quase indo embora. No máximo. No máximo. Ah, mas é ser humano. Mas você já se você vê pedaço, o seu intestino esquisito, porque não é como pedaço. Tem gente que é esquisito. 24 horas. Você tem que observar esse negócio. Tem gente que é pato, come e defeca, para não falar coisa feia. Bom, se o cara não comprar essa ideia, ok. Infelizmente você vai ter que partir para a cirurgia. Mas enfim. Ou se o potencial de lesão for alto, tal, o que nós vamos fazer? Enterotomia. Lembrem desse sufixo, tomia. E ressecção intestinal e intranastomose. Então, o que eu vou levar em consideração para cortar, tirar o corpo estranho fechado, ou arrancar o pedaço fora e emendar? Viabilidade. Quem eu avalio para definir viabilidade? Primeiro, coloração de mucosa. Rosa, brilhante, igual a mucosa da cavidade oral. Preenchimento capilar, os vasos mesentéricos lá, comprime e solta. IPC igual a na mão. Mesma coisa. E motilidade, ó.
ele tem que responder com uma onda peristáltica a partir do estímulo mecânico. Não posso não. Ninguém tem dúvida de quando esses três estão fundidos. Ninguém tem dúvida quando os três estão bons. A merda é quando esse está bom, esse está mais ou menos, esse está mais ou menos. E aí, o que faz? Não existe receita de corpo. Não existe um parâmetro quantitativo que defina assim, uma escala de cor. Desta cor já é. Não tem. Eu já vivi 2 cenários. Eu olhei, muito em função de que às vezes não teve segurança em fazer um diagnóstico, porque não é fácil. Tem complicações, se você não fizer direito, é importante, são importantes as complicações. Eu já tentei fazer, não fazer, eu olhei e falei, não acho que dá certo, não estava fazendo não, deu merda, morreu o segmento intestinal, morreu o cachorro. Aí na próxima semana, fez a intervenção, mas aí a complicação da peritonite, não deu para. É um conjunto, obviamente não é que deu peritonite para correr. Mas eu fiz caiu na conta e morreu. Quer dizer, ele caiu na conta. O outro animal eu falei, então tá, vou tirar. Deu merda e eu vou tirar. Tirei. Tive problema. Porque ainda a nossa mão foi errada. Hoje, depois de anos e anos e anos de cabelo branco, se eu tiver na dúvida, eu tiro. Porque hoje eu sei fazer uma intervenção sem muita dor de cabeça. Então eu não, obviamente, quando eu estou na dúvida, será que vai ou não vai? Eu espero um pouquinho. Às vezes a remoção do corpo estranho Você tira aquele pedaço e não está assim. Mas hoje eu não durmo mais com medo de necrosar e eu não ter mexido. Hoje eu durmo com medo. Eu durmo receoso da anastomose dar errado. Mas hoje eu faço com a anastomose muito mais tranquilamente. Como é que funciona? É melhor fazer do que deixar. Depende, você sabe fazer? Se você não sabe fazer anastomose, você tinha que estar aberto. Porque como é que você vai saber que você vai ter que fazer? Obviamente o ultrassom ajuda, mas na hora que você abre, o ultrassom vai te mostrar um cara fudido, sem viabilidade, ele não vai te mostrar um cara no meio do cara, vai mostrar uma alça estressada, mas na hora que você abre, você não vai ver no ultrassom alça uma coloração ruim. Você viu a circulação comprometida. Então como é que funciona a enterotomia? É assim, a gente vai fazer, você faz com o dedo, ou você faz com as pinças intestinais, aquela doiana, lembra? Nós vamos interromper o fluxo, o peristaltismo vai ficar jogando literalmente merda no lugar da sua incisão. Então você tem que impedir que na hora que você abra, material fecal seja jogado pelo peristaltismo. Imagina aquele corpo, sei lá, aquele brinco pequenininho que eu mostrei. Eu preciso colocar uma pinça aqui, um brinco aqui, nós vamos fazer incisão. Aqui fala para fazer uma incisão elíptica. Não faz não, é uma enterotomia. Eu não sei de onde eles tiraram que é para fazer uma incisão elíptica, para tirar. Tem algumas ponderações. A gente vai fazer uma incisão linear, tirar este corpo estranho e fechar. A gente faz só uma enterotomia. Você fala, pensar, tem a doiana. Tem a pinça intestinal. Se você usar hemostático, travar, deu merda, vai morrer. Então, se você não tirar a pinça doiana, a doiana é traumática, uma compridona. Se você não tirar a doiana, ela tem que ser bem leve a pressão. não, ela é feita quando você trava, ela assim, ela não maçada a estrutura. Não, é tirando a ponta dela. Ela no corpo dela tem que não é isso. Gente, sutura simples, ou melhor, sutura coabitante. Tem que pegar todas as camadas, tá vendo? Todas as camadas. Serose, muscular, mucosa. Sutura invaginante. A gente vem depois fazendo um plano invaginante. Colchonuri, Cushing, Lambert. Obviamente, gente, a incisão, a extensão da incisão é proporcional ao diâmetro do corpo. Pequenininho, se não curto. Se for grande, se não grande. A incisão nunca pode ser feita na face mesentérica, óbvio, né? A incisão tem que ser feita na face antimesentérica. E lembra a pergunta que eu fiz a vocês lá atrás?
Por que é que eu tenho que saber onde é que dá merda no intestino, numa obstrução? Se a obstrução de vocês estiver aqui, a bolota aqui, aonde vocês vão cortar? Vocês vão cortar sobre o corpo estranho, oral ao corpo estranho ou aboral ao corpo estranho. Justifique com base na fisiopatologia da obstrução. Ou seja, sua resposta. Toda vez que vocês lerem uma questão e falar assim, na sua resposta deve conter elementos da fisiopatologia, eu estou te dando a sugestão de onde mora a resposta. A resposta está na fisiopatologia, vai. Por quê? A merda não acontece oral? Com base na fisiopatologia, a merda não é oral? Como é que tu vai abrir aqui e correr o risco de ali ter comprometimento vascular e a cicatrização não acontecer, a inflamação tornar o órgão friável? Você vai abrir em cima do corpo estranho? Ali pode transformar também. Depende, vamos lá. Se for um corpo estranho, uma bolinha que distendeu a alça, o ponto onde ela distendeu também tem compressão. Agora, se for um corpo estranho está quietinho lá, que não gerou distensão, não gerou nada, você vai tirar, por exemplo, para evitar um potencial de lesão daquele corpo estranho, você pode abrir em cima. Desde que naquele ponto onde você está abrindo não tenha sinais de comprometimento. Você pegar um corpo estranho também, eu vou abrir a boa. Aí você vai empurrando ele, um trem pontiagudo, é merda. Ok? Entenderam o que eu falei? Então, por isso que a percepção do que acontece é necessária. O cara pode não saber para explicar bosta nenhuma, mas ele tem que saber o que é que corta. Faz sentido? Fio. Que fio nós vamos usar? Nylon? Não duvide da capacidade do ser humano em ser idiota. Não duvida. A idiotice não tem limite. Fio, nós vamos usar nylon. Pelo amor de Deus, o fio absorvível, né? Pela obra do Senhor. Essa estrutura é limpa? A enterotomia na cirurgia é limpa? Não, intestinal. E é o quê? Contamina. Não, você errou. A contaminação é Com contaminada. a cirurgia intestinal que é contaminada, se você fizer literalmente cagar na cirurgia. Essa cirurgia é potencialmente contaminada. Tem que usar antibiótico para casa de qualquer forma. Amoxicilanato, sulfa, metronidazol são antibióticos oportunos para fazer aquilo. Bom, agora imagine que vocês vão fazer aquela análise e este segmento aqui, ó, está comprometido, tá vendo? Não está viável pela melhor. Como é que eu vou fazer para tirar? Primeira coisa, nós vamos ter que interromper, tá vendo esse dedo aqui, ó? Está fazendo a função da pinça. As pinças, a pinça mais oral e a pinça mais amoral tem que ser atraumáticas. Beleza? Tá. Aí, gente, nós vamos ter que decidir onde nós vamos tirar. Ok, está decidido quem não está viável, mas eu tenho que decidir aonde eu vou cortar. Pessoal, isso aqui é muito importante. Analisar a irrigação mesentérica. Então, imagine vocês que eu decidi tirar este segmento, esta pinça aqui, as duas pinças internas podem ser traumáticas, porque elas vão ficar num segmento que vai sair. Beleza, Marcelo? Tá. Então imagine que nós vamos tirar tudo isso que está aqui, ó. Se eu fizer uma ligadura aqui, visível, né? Você olha, a mãe pega hoje em dia em casa, como é que eu defino esse tanto aqui que eu vou tirar? Viabilidade, sabe? Porque não é assim, ó. Não. Olho por cima. Não, olho. É assim, ó. Você vai olhar, aqui está viável, aqui não está viável, aqui também não está viável, aqui
está mais ou menos viável. Tu vai cortar onde está mais ou menos viável? Não. Você vai indo até onde, na sua sensação, e aí a avaliação sua com base naqueles critérios, TPC, coloração, atividade, aonde você achar. Não vai ser a mina tirar 10 centímetros a mais no intestino que vai mudar a vida do bicho. Não vai mudar a vida dele. Quer dizer, se você não tirar, às vezes eu tirar 5 centímetros por lado a mais, 5 é o que vai fazer entre esquemiar e necrosar e a vez. Beleza? Mas é difícil você ter uma. Quer dizer, vou mostrar. Então, se eu fizer a ligadura aqui, vai dar bom? Estão vendo que daqui parte a irrigação para cá? Vai morrer. Então tá, então eu vou fazer a ligadura só aqui. Vai dar merda, vai comprometer isso aqui. Então eu tenho que identificar pontualmente, essa é uma das partes mais chatas da cirurgia, porque eu tenho que identificar pontualmente, precisamente, isso aqui, ó. Todo mundo concorda que se eu ligar aqui e aqui, esse lado de cá está livre, esse lado está livre, eu só mato aqui e aqui. Só que, ó, se eu cortar. Não, mas é assim. Amanda, na hora que você levanta ali, dá para você ver nitidamente. Nossa, aqui, ó. Aqui, ó. Olha ali. É assim. Não tem. Mas aqui é mais bonito, né? O chato não é isso. O chato é ligar esse vasinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque se eu pegar o bisturi e cortar aqui, tudo bem que esse lado aqui não vai arrancar, mas aqui vai ficar sangrando um pouquinho. Aí você tem que ligar aqui também. Então, nós estamos removendo todo esse segmento aqui, ó. Isso aqui foi embora. Sobrou esta pontinha do lado de cá e esta pontinha do lado de cá. E aí nós vamos fazer a sutura. Nós vamos fazer 2 pontos primeiro. 6h30 no relógio e meia-noite no relógio. E aí eu vou suturar todo o lado voltado para mim. Depois eu suturo o lado voltado para não ficar indo, voltando, indo, voltando. Como é que eu rompo 6h30 no relógio lá embaixo? As 2 pontas de alça não são 2 tubos. Você vai suturar a primeira parte mais na face mesentérica e na face antimesentérica. Beleza? Você ancora para não dar discrepância de número. Aqui e aqui fica isso. Sutura por cima. Então, como fazer? Essas pernas você falou, para cada vez. Suturar a face antimesentérica. Senhor, por favor. Não, João Leite. Já ficou muito. Aí, ó, fica um buraco aqui, ó. Então eu vou suturar primeiro a mesentérica e depois antes da mesentérica. Isso, aí você tem 2 pontos, um dorsal e um ventral na alça. Aí você sutura todo um lado, depois todo o outro. Você não ficar indo, voltando. Porque se você ficar mexendo lá nessa asa, Você começa em 6h30, meia-noite. Isso. Depois de tudo de um lado que você está vendo, aí está fixado, você pega o cirurgião para expor, o auxiliar para expor outro lado, aí você sutura todo o outro lado. Fecha aqui, ó, o mesométrio. Fecha o mesentérico, se uma alça passa ali dentro, encarcela ali, pode gerar um ponto de constrição. Não fazemos sutura invaginante. Aqui, diferente da enterotomia, vocês concordam que o ponto invaginante rouba um pedaço do órgão? Se você fizer isso ao longo dos 360 graus, você vai gerar um ponto de estenose importante. Então, em enteroanastomose não pode fazer sutura invaginante. Em enterotomia a gente faz. Tipo de fio absorvido, sutura, cirurgia potencialmente contaminada, antibiótico para casa. Invaginante. Eu prefiro, vamos lá, Tadeu. Qualquer fio absorvido, o cativo é absorvido por que processo? Fagocitose. Isso ensina uma resposta inflamatória maior do que a reabsorção por hidrólise do lado do policarbonato, por exemplo. Eu estou numa região que, se eu tiver decência, é merda. Então, eu hoje não faço internacionose com cativo. Eu quero um troço que contribua minimamente para a manutenção da inflamação. Entendeu? Quanto mais
o agente foi inflamatório, pior é isso tudo. Eu só faço com poliuretano. Monofilamentar, hein, pelo amor de Deus. Ó, vocês pararam para pensar nisso aqui? Lembra que eu falei que eu não, né? A parte oral pode estar distendida? Então isso aqui acontece com frequência. Você faz a intervenção oral tem um diâmetro, a oral tem um pequenininho. Como é que você junta um no outro? Faz assim, ó, raspa, Cola. deixa. Vai passar a volta aqui só. Esquenta, né? Esquenta essa borda aqui de lado. Faz com Cano. Olha aqui, a gente vai vir na face antimesentérica do segmento menor, obviamente o aboral, e fazer uma incisão. Tecnicamente falando, isso aqui tem que ter o comprimento do raio desse aqui. É um livro bonitinho isso com a régua. Então o negócio fala 8%. É assim lá. Isso aqui tem que ter o comprimento do raio disso aqui. Aí ensinado, né? Beleza, não fica pegando a régua, não vai. Você não pegou esse carinho. Ok, ninguém pode dizer que está errado. Porque teoricamente ela vai fazer isso, né? Como é que eu vou explicar ali? Incisão na parte que Antimesentérica. E aí, ó, você vai fazer da mesma forma. Uma incisão mesentérica, uma incisão mesentérica. Aqui você vai fazer a ligação com a parte do ápice do corte dele. Entendeu? E aí você vai explorando. Só na menor na face antimesentérica. Se você fizer maior, ela tem que ser no mesmo raio da. A extensão desta incisão tem que ter o raio disso aqui. Eu medir? Nunca. Não dá pra medir nada. Dá só um No olho, velho. Olho pra você dá um totozinho e vai. Se não der, você tá dando. Mas, ó, tá gravando. Eu falei que tem que medir. E aí? Ó, beleza. Omentalização. Tem gente que pega o aumento e joga por cima dessa estrutura. Na prática, não precisa fazer isso não. 24 horas depois de qualquer cirurgia abdominal, o aumento já está lá. Então, fazer ou não fazer, estatisticamente, não muda nada no resultado. Sabe o nosso processo cabencial? fazer o quê? Omentalização. Gente, em 24 horas o aumento já foi. Entendeu? Você colocando ou não, não muda, porque ele vai sozinho. Entendeu? Não é o fato de você pegar ele e botar lá que vai fazer com que isso seja mais rápido, porque ele já vai sozinho. No intervalo de por cima da ferida. Sim. Aqui, você pega o Não aumento. precisa pôr, ele já vai. Ele já vai. Aí eu quero colocar. Se eu já pus nunca. Tive problema? Tive, mas não foi coisa dele. O aumento da Ah, pra idiota, quando ele tem que pôr isso na vida? O quê? Não. Ela tem que ficar em cima da vida. Não tem que ficar. Não tem. Não tem. Ela vai. Ele vai. No momento é um órgão. Sim. E é importante, ele fornece vasos sanguíneos, ele ajuda no processo de drenagem linfática. Isso, então ele vai para lá fazer, então ele tem que ir para lá. O que eu estou dizendo não é pegar e colocar mecanicamente em cima que vai acelerar o processo. Naturalmente ele não fica lá. Naturalmente ele não fica, mas ele vai. É Chama band-aid de Deus. inteligente. Ele é inteligente, esse rapaz é perspicaz. Ó, pós-cirúrgico. Pessoal, obviamente, se eu puder e for oportuno entrar com o animal não desidratado na cirurgia, nós vamos entrar, mas às vezes não vai ser tão oportuno assim. Vamos ter que corrigir o desequilíbrio do ácido básico eletrolítico. Analgesia, de novo, o cara com distensão abdominal, sentindo dor. Antibiótico. Obviamente, se já existe a peritonite em função da perfuração, ou se você fez cagada, nós vamos ter que estender o antibiótico, muitas vezes até associar vários. Ceftiofur, ampicilina com enrofloxacina. Aí você começa com os antibióticos de gerações mais avançadas, né?
Ó, essa associação com sensação completa. CFTO4, gente, olha, já tratei umas peritonite com CFTO4 que. Viu que na Google do CFTO4 não tem indicação aquele CF50 usar em jogo? Oh, pois eu usei o meu. E foi ótimo. Não tem indicação, viu? Mas eu usei. Não pode. Se for muito bom. Naquela cirurgia que você fez na negócio dele. E aí vamos lá. Raul, fiz a cirurgia, tirei um pedaço. Ou fiz a incisão, suturei. Como é que eu sei que deu certo? Ou que deu errado? O que vocês acham que a gente vai avaliar? Bom, antes disso, manejo alimentar. Há muitos anos atrás, sabia-se que eu preconizava jejum nas primeiras 24 horas. Né? Não faz jejum mais há muito tempo. É importante a passagem de alimento por uma série de questões de viabilidade, de renovação microbiota, de renovação celular do intestino. Então, na enteroanastomose, principalmente, nós vamos fazer um manejo alimentar específico na clínica de pequenos. Esse manejo gira em torno de 7 dias, mais ou menos. É uma semana, onde a gente vai variar a alimentação de líquida, passando para pastosa, até a ração seca. Ok? Então, nós vamos fazer essa migração de líquida, pastosa, até a ração seca. O que vai definir isso para a gente? O que vai definir essa migração, essa mudança alimentar? Primeiro, isso aqui. Um animal onde cirurgia do intestino, principalmente entra na nossa deve certo, é um animal que em até 72 horas ele tem que ter voltado do apetite, ausência de vômito e movimento intestinal. Esse que eu quero. Obviamente uma sensibilidade abdominal pequena, pode estar doendo demais. Agora, as primeiras, aí o manejo que eu falei para vocês alimentar, variando de dieta líquida até chegar à ração seca. Se no primeiro dia a gente levou de eu preciso ponderar se vão ter isolado em função da medicação ou eu tenho a sustentação de um quadro de vômito. Será que ele tem peritonite? Não sei. Ultrassom abdominal, período livre, faz exames de laboratoriais para avaliar neutrofilia, enfim. Se você achar a sua avaliação clínica, depressão, dor abdominal importante, tem 24 horas que ele fez a cirurgia, mas com dor. Mas, obviamente, tem a dor de uma incisão e a dor de um abdômen inflamado, são coisas diferentes. Febre, leucocitose, acúmulo de tudo isso aqui me sugere peritonite. Se isso acontecer, o que tem que fazer? Abrir o bicho de novo. O que eu fazer? Quer dizer, mentira. Vou voltar. Existe uma forma da gente avaliar se a enteroanastomose deu certo. Porque será que não pode ser uma contaminação? Será que a sutura não está direitinho, bonitinho, mas você que deixou o cocô cair na barriga? Não pode ser? Você pode fazer um baixo afastado. Com iodo. Pode? Por que não? E aí você sabe se aquilo ali foi que você fez merda e ele tem que abrir tudo de novo. Ou você vai ter que sedar esse animal, fazer um botãozinho anestésico para abrir o abdômen, fazer uma lavagem abdominal para o treino. Faz sentido ou não? Não dá para você inspecionar, você está com pico. Aí você fez vários contrastes contrastados, extravasou, vai ter que abrir de novo, não tem jeito. Sim? Bom, próxima cirurgia. Se não tiver vômito, se não tiver nenhum sinal importante disso aqui, nós vamos caminhar e mudando a alimentação. Alimentação pastosa, entre líquido e pastosa, de 5 a 7 dias. Então, às vezes, você tem 2, 3 dias com a dieta pastosinha, aí não tem nenhum sinal de vômito, aí você passa para a ração seca, com uma quantidade menor, fracionado para caramba, aí não tem nada, chegou 7 dias, está tudo tranquilo, aí você vai voltar para o intervalo e o volume que esse animal comia anteriormente. Beleza? Então tem que ter esse cuidado com o manejo alimentar. Bom? Sim. Dúvidas aqui até agora? Hã? Faltam 50 slides. Gente, eu vou falar só 2 condições para vocês aqui. O tratamento lá na cirurgia, vocês vão ver. Eu não vou explicar de novo
Gato. Cachorro às vezes tem também, mas é muito mais característico de gato, porque eles têm um hábito alimentar, um hábito de brincar com as coisas muito peculiar. E assim, ó, o corpo estranho fica preso na base da língua, o fio avança, ou fica preso no piloro e avança para o intestino. Você já viu o fuxico, aquela negócio de costura? Você tem um tecido assim preso, aí na hora que você puxa, ele vem juntando. É a mesma coisa. Imagina um fio preso no estômago e o intestino peristaltismo movimentando e não consegue empurrar esse troço aboral não. Aí o intestino começa a ficar preguiado. Olha essas imagens. Oi? Pregueamento de alças intestinais. Olha essa imagem aqui, ó. Olha isso. Vou voltar. Olha aqui. Olha isso aí. A anamnese, o que você chega um gato? Obviamente chega um gato com sintomas. Porque, gente, diferente da obstrução mecânica simples, pela presença intramural, a quantidade de volta que isso faz compromete o trânsito intestinal, gera obstrução, concorda? Se você fica preguiado demais, compromete a passagem das fezes. Então não tem nada dentro do corpo estranho linear, o fio lá de anzol, ele não obstrui o intestino. Mas o que obstrui é o preguiamento que ele causa. Então é um animal que vai ter prostração, vômito. Aí você pega o abdômen do bicho, quando você palpa, gente, a sensação é você palpar um troço vazio. Porque o intestino está deslocado oralmente. O intestino é todo direcionado para você ver. Vai ter umas imagens legais. Aí você palpa, faz o ultrassom, o negócio é raio-x. O raio-x contrastado é sem dúvida nenhuma a melhor imagem que a gente tem para o diagnóstico disso. Olha como é que fica. Isso dá uma dó. Mas está chovendo. Ou, esse intestino está viável? Esse aqui, ó. Esse aí Tá. fica debaixo dele. Esse tá aqui também tá. Esse aqui está viável, cara, mas dá uma dó do cão, porque às vezes tem que arrancar esse intestino. Mesmo viável. É porque ele tá. Por que você tem que tirar ele? Olha essa imagem aqui. Tá vendo isso aqui, ó? O corpo estranho linear, ele vai friccionando a face mesentérica do intestino. O organismo vai lá e faz uma fibrose ao redor desse corpo estranho. Às vezes você abre a luz, você abre o intestino, você não vê o corpo estranho dentro do intestino, não. Ele está preso na face mesentérica. Como é que você tira ele? Como é que você faz uma incisão na mucosa da face mesentérica e arranca ele de dentro, onde os vasos chegam? Não faz. Aí você tem que pegar um intestino que está viável, obedece a todos aqueles critérios. TPC, motilidade, coloração, mas você tem que tirar. Dá uma dó do caramba, mas Deve ser. e aí, vai vendo, olha isso aqui. Imaginem vocês que se o corpo estranho for agudo, tipo, você pegou recente, pode ser que ele não tenha sido incorporado ainda. Às vezes você abre e não enxerga o corpo estranho. E aí, se você enxergar o corpo estranho, você tem que sair fazendo várias enterotomias. Concorda que se eu fizer uma só, pegar aqui e puxar, se ele tiver, ele vai vir cortando o intestino? Que bosta de cirurgia. É isso aí, o termo é que bosta de cirurgia. Você tem que sair fazendo um plano. Você faz uma incisão aqui, puxa um pouquinho, tá duro, corta. Aí na hora que você corta, esse aqui desfaz aqui. Aí você fecha. Aí sai um pouquinho e vai pra frente. Eu já fiz 5 enterotomias no animal para tirar o obstáculo. Obviamente, para o animal, são 5 chances de eu fazer merda. Mas se eu fizer merda, é melhor. Porque às vezes o segmento de intestino que você tira é imenso. Imenso. E aí você começa a gerar problema no animal de síndrome de absorção. Se você tirar um volume de 25, 30, 35% do intestino, começa a dar ruim. Então é melhor fazer enterotomia em vários pontos do que retirar o. É melhor se o corpo estranho não tiver aderido à face mesentérica. Para saber se dá dentro só Abrir. Aí acontece, você abre aqui, ó, tá vendo? Você abre. Cara, o corpo estranho está aqui, não tem dúvida nenhuma que ele está aqui. Nesse caso, pode dar em qualquer lugar. Você abre em qualquer lugar.
Obviamente, o que eu faço? Sobre a ótica da possibilidade de não estar preso, eu já vou fazer o primeiro corte, pensando que se ele não estiver preso, eu consigo começar a puxar daqui. Não vou fazer um corte aleatório. Vou fazer um corte aqui no meio. Cara, no meio você não vai conseguir nem puxar nem oral nem amoral. Então eu faço o primeiro corte mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Se ele estiver dentro da luz do órgão, a incisão aqui vai dar para tirar. Entendeu? Ou não? Aqui, ó. Imagina que o pregamento está aqui, ó. Aí eu quero saber aonde está. Se eu fizer um corte aqui e descobrir que o corpo estranho não está aqui dentro, ele está aqui dentro, eu não consigo pegar por aqui e puxar, porque o fio já tem um tanto preguiado para cá e um tanto preguiado para cá. Se eu puxar daqui para lá, eu vou cortar isso aqui. Então, como é que eu faço? Eu imagino que aqui está normal. Eu faço o corte aqui assim. Se o corpo estranho estiver lá, eu consigo puxar aqui. Só tem um pouquinho aqui. Entendeu, ideia? Não, né? Pode cortar. Eu corto mais no oral, porque daí eu consigo começar a puxar. Se eu corto no meio do negócio, vou cortar no meio. Cara, se eu cortar no meio, o corpo estranho estiver lá, se você pegar e tentar puxar o oral, você vai estragar e deixar para lá. Se você pegar o oral e tentar puxar, vai estragar, porque tem muito preguiamento. Então começa a incisão oral. Obviamente você não vai fazer incisão onde não tem corpo estranho, onde está retinho, e aí não vai conseguir desfazer nada. Entendeu? Tipo assim, você vai ferrar a sua conta. Tem, Aí você vai pegar no início dela. Tem. Não é isso que a gente faz, mas tem 20 pregações, 20 voltas. Eu corto a terceira. Você não pega então Na décima, não. Na primeira, porque eu às vezes eu não consigo puxar nada. Pois é, mas depois você tem que cortar mais. Não, eu corto a terceira, puxo, corto o fio. Aí vai desfazer essas 3 primeiras aqui. Aí eu vou abro mais umas 4 voltinhas para trás. Eu consigo puxar um pouquinho, mas a gente vai fazer esses cortes. Não tem regra, tá? Quando você fala É visual. base da língua, Pois é, tipo, visualizar essa pegada primeiro. Visualizar o quê? Assim, quando você fala de base da língua, Eu não tenho vídeo, eu vou fazer tudo assim. É bem bom na base. É porque só pensa assim, ó, um corpo estranho ele pode prender. Porque o princípio desse negócio não é um corpo estranho linear passar. Se ele estiver solto, ele vai embora, vai sair o fiozinho dentro da mão. O problema é se ele ficar, todo animal que come corpo estranho linear tem isso aí? Não. você vai na hora que você cortar, você tem que vai estar cuidando lá, tem que ser. Você tem que inspecionar a casa real. Pode ser que a ponta dele esteja. Lembra o videozinho com a foto que eu mostrei do gato quando tem matéria? Puxar. Se tiver na base da língua, eu não vou puxar não. O que faz? Eu vou ter que abrir o estômago. Olha, eu tenho que fazer um raio-x, né? Mas esse momento ali é porque já tinha soltado a base da língua. Não, aí já estava. Já tinha descido. É comum, às vezes você tem que fazer uma gastronomia. Mas uma parte do corpo você está dentro do estômago, preso no pilão. O corpo estranho é uma merda, assim, um jeito de merda. É chato. Se tiver saindo do ônibus, você dá para você pode ficar não. Se tiver o quê? Saindo do ônibus. Qual é a merda? Qual a extensão desse corpo estranho? Qual a extensão? Se ele tiver só, ok, tá dentro, deixa o grosso. E se esse trem for gigante e estiver pregando o intestino do gato? Ixi. Aí essa tem cachorro ao contrário. Então, gente, é difícil. Não puxe. Tá vendo a pontinha? Não puxa. Você pode até, no final das contas, definir que vai puxar. Aí você vai fazer isso depois de fazer exame de imagem e definir que não tem preguiamento, que não tem comprometimento. Que coisa, tá vendo? A ignorância não tem essa. Quando você não sabe nada, você fala, o dia que você descobre, se você puxar o próximo, você vai entender. Bom, aqui são várias heterotomias, o mesmo critério das heterotomias que a gente começou lá atrás. Raul, eu tenho que fazer uma interanastomose que está preso. O mesmo critério que nós falamos lá atrás para a interanastomose. Sim? E a última, 3 slides a gente vai falar. Intussuscepção. Todas que a gente falou aqui agora, foram instruções mecânicas simples. Seja porque tem um corpo estranho lá dentro, seja porque o pregamento gera prejuízo no caso. Aqui não. Presta atenção nisso aqui. Ó.
Imagina que eu tenho isso aqui, um segmento chamado intossucético, entrando no lumen do segmento à frente. Entendeu agora? Beleza? Então assim, ó. Então eu tenho, não necessariamente à frente, mas eu tenho um segmento entrando no outro. Então, intossuciente, pensa de recipiente, é quem está recebendo o resto, a outra parte. Beleza? Então, entrando. Qual é a merda disso aqui? Se você olhar para mim, olhar para vocês e falar, mas não tem comprometimento do trânsito intestinal, não tem? Olha lá. Teoricamente, visualmente falando, não tem. Se você pegar esse lumen aqui, ó, no primeiro momento é proporcional, mas aonde está a merda? Lembra que tem vaso mesentérico aqui? Ele foi lá para dentro. Pronto. Aí está feita a merda. Porque neste ponto aqui, ó, deste segmento, eu vou ter congestão. E eu vou ter morte importante desse segmento. A mucosa vai embora, começa a ter lesão da serosa, começa a ter hemorragia aqui, o animal tem melena importante. Aquele corpo estranho que vai lá e perfuma um pouquinho, não dá melena, não. Para dar melena no corpo estranho perfumando, tem que ser um rombo bonito. Aqui não, aqui sai sangue com vontade. Com vontade. O quadro clínico aqui é péssimo. Porque aí você tem exposição do tecido circulatório a todas as matérias do trato digestório. Todas assim, né? Aquela flora, aquela dentro. Quando que isso acontece? Gente, toda vez que você tiver alteração de motilidade de um segmento em relação ao outro. Então você pega vírus, é como um filhote com doença viral parvo, coronavirose, doenças gastrointestinais que aumentam a motilidade de segmentos diferentes do intestino. Doenças parasitárias ou verminosas intensas, manipulação cirúrgica. Você pode desenvolver uma condição chamada hipoparalítico. Se compromete a motilidade intestinal por estimulação excessiva. Normalmente, quando a gente pensa em questões virais, parasitárias, é animais mais jovens, né? Mas enfim. Sintomas clínicos semelhantes às obstruções simples no que diz respeito a vômito, dor abdominal, palpação de salsicha. O que é isso? Vocês concordam que esse segmento, dependendo do volume de segmento que entrar, eu vou ter um tubo rígido, porque vai ser ele mais outro dele por dentro? Na hora que você faz a palpação, você sempre estrutura tubular firme. Cuidado, pode ser um útero, não. Pode ser um colo descendente. Por que não? Não confunda. Eu posso ter diarreia sanguinolenta se eu tiver comprometimento vascular. Gente, vai ter comprometimento vascular? Vai todo paciente vai ter sangue? Não. O que vai definir se vai ter sangue ou não? Fala o que vocês acham que é o fator primordial para definir se vai ter sangramento ou não. Perfeito. O tempo. Se você conseguir pegar isso rápido, antes da isquemia gerar morte tecidual, não vai ter sangramento. Se invaginar pouco conteúdo, vai ter pouco edema, pouca congestão lá dentro. É simples assim. Então, Raul, por que eu tenho que saber que uma obstrução pode ter sangue? Porque se tiver sangue, ou é um volume de invaginação muito grande, que vai fazer um espasmo, uma compressão muito grande, ou já tem muito tempo que está ali parado. Faz sentido? Olha isso aqui. Olha que legal. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, vendo essa bolinha aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó.
pra vocês aqui, ó. Sabe? Acabando aqui. O pessoal de casa tá vendo aí, né? Ih, agora não dá pra gravar mais, né? Então, olha só. Ô, Duda, você consegue ver aqui, ó? Vocês estão vendo aí, gente? Aqui tá acabando, ó. Então, sabe esse... Vocês estão vendo aí, pessoal de casa? Tá, né? Não? A GCC, agora sim, é isso? Tá. Então, olha só. Esse ponto aqui que eu mostrei para vocês, ó. Eu gosto. Esse círculo aqui, ó. É exatamente este ponto aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Imaginem vocês que o contraste. Isso. Imagina que o contraste veio. Aqui ele não consegue passar o segmento aqui, ó. Tá aqui dentro. Então o contraste ele não consegue passar. Ele está preso nesse local aqui, ó. Ele está preso dentro dessa prega aqui, ó. Na verdade ele está aqui, né, ó. Está aqui por dentro. Aí como ele faz esse contorno nisso, ó. Existe uma imagem assim como a dilatação vulvogástrica tem a compartimentalização do estômago, que é patognomônica. Vocês conseguem ver aqui uma formação em alvo? Círculos concêntricos. O que são esses círculos concêntricos? Olha aqui. Eu tenho externamente a parede do intussuscipiente, que é um negócio que recebeu. Eu tenho a parede aqui. Eu tenho a outra parede dele. E eu tenho por dentro um círculo que é o segmento que invaginou. Então eu tenho círculos concêntricos. Isso é patognomônico. Fez ultrassom, tem círculos concêntricos, corpo estranho. Ó. Intussuscepção. Sem sombra de dúvida. A imagem da intussuscepção é essa aqui, ó. Olha isso aí, olha essa ideia. Isso é intussuscepção. Você pegar aqui, ó, nesse segmento aqui, ó, você tem a consistência disso bem firme. Olhando esta imagem, pessoal, onde é oral e onde é aboral, justifique. Concorda que eu tenho acúmulo de gás aqui? Lembra? Sintoma é semelhante à obstrução mecânica simples. Então a merda acontece oral. Então aqui é aboral. Raul, obviamente isso é cirúrgico, não tenho dúvida. Eu já vivi situações onde desfez sozinho. Fez no ultrassom, o cachorro estava ruim. Esse dia eu acho que eu garanti pelo menos uns bons anos meus aqui na faculdade. O cachorro de uma diretora gigantesca aqui chegou no hospital clinicamente mal, dor abdominal, prostração, fez ultrassom, já chegou com o diagnóstico de intussuscepção. Vamos operar, a cirurgia estava marcada. No outro dia ela chegou para mim e falou assim, para a cirurgia, chegou e falou, Raul, o cachorro está ótimo. Nem se compara, tá ótimo? Tá, olha lá para você ver, floquinho no nome do cachorro. Aí eu falei, eu não sou besta nem nada, eu vou operar a cachorro dessa mulher depois da... Você vai voltar e vai fazer um ultrassom para mim, porque não tinha aqui no hospital, o Daniel não trabalhava, faz muitos anos. Daniel, uma moça fez ultrassom,